Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. O assunto a ser tratado hoje será racionalização de denominadores, tá bom? Peço que prestem bastante atenção, vejam bem os casos, qual o caso que se encaixa naquela situação, para vocês fazerem isso daí com tranquilidade daqui em diante, graças a essa ajudinha aqui do nosso canal. Vou pedindo o que eu peço sempre, já peço que você curta, peço que você compartilhe, peço que você comente, peço que você se inscreva. Dá essa moral, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Assim nós atingimos mais seguidores e ficamos mais motivados para gravar mais vídeos para vocês, amantes da matemática, tá bom? Então, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo racionalização de denominadores. Bom, pessoal, então vamos começar hoje o nosso vídeo, né, cujo tema é racionalização de denominadores, ok? Bom, mas essa palavra é estranha, né? Racionalização, o que será que é isso? O que é racionalizar um denominador, né? Bom, racionalizar um denominador nada mais é do que você encontrar uma estratégia para transformar um denominador de uma fração em um número racional, tá? Sem alterar o valor numérico dessa fração, tá bom? Então você tem que pensar alguma forma que você reescreva aquela fração, tá? Só que substituindo o denominador dele, né, que é um número irracional, né, dela, melhor dizendo, né, que é um número irracional, por um número racional. E são essas técnicas aí que a gente vai ver hoje, tá? Separei em alguns casos e vamos ver como é que fica aí nos nossos exemplos aí que nós vamos ver, tá bom? Então, vamos ver o caso 1, tá? Que é o caso mais simples, tá? E eu peguei como exemplo essa fração aí, né? 4 sobre raiz de 2, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu tenho que observar é que aqui embaixo tem um número irracional, que é o raiz de 2, tá? Então, eu posso racionalizar, né, essa fração aí. E como eu faço isso? Bom, aqui o que você vai fazer? Como aqui embaixo você tem o raiz de 2, você vai multiplicar aqui em cima e embaixo, né, numerador e denominador, por esse número que está aqui embaixo, por esse denominador aqui, que é o raiz de 2. Ou seja, você vai multiplicar em cima, né, por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Eu sempre vou usar aqui como fração para multiplicar esse número que está aqui embaixo. Eu coloco em cima e coloco embaixo, tá? Aí como é que fica isso? Bom, 4 vezes raiz de 2, né? Eu não posso multiplicar o 4 pelo 2, porque um está fora da raiz e o outro está dentro. Eu só vou juntar. E aqui embaixo vai ficar assim, ó. Juntei em cima, né? Como eu falei, 4 raiz de 2. Embaixo ficou o seguinte, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui está elevado a 1, né? Quando não aparece nada é 1. E aqui está elevado a 1 também. Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 2, ó. Porque eu somei os expoentes. Mesma base, né? 1 mais 1, 2. E esse 2 aqui, agora eu posso simplificar com esse índice aqui, ó, que também é 2. Quando não aparece nada na raiz, né, o índice é 2. Então, simplificando esse 2 com esse índice, vai ficar como? O 2 sozinho embaixo, né? Porque um corta com o outro, ó. Ficou simplesmente embaixo o 2. Em cima eu apenas repetir o 4 raiz de 2. Esse 4 dá para simplificar com esse 2, né? Então, assim eu farei, ó. Fica simplesmente 2 raiz de 2, ó. Repare que aqui embaixo, embora não apareça número nenhum, aqui tem o número 1, lembram? Quando não tem nada no denominador, é porque esse número é o 1. E 1 é um número racional. Então, eu consegui racionalizar essa fração, ó. Acabou aqui, ela está racionalizada. O denominador é 1, que é um número racional. Perfeito? Vamos ver como é que fica agora o exemplo 2, né? O exemplo 2... é raiz de 3 sobre 2 raiz de 5, tá bom? O que acontece? Como embaixo é raiz de 5, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por esse número irracional que está aqui. E o 2? Eu vou botar o 2 também? Não, o 2 não precisa. Você só multiplica em cima e embaixo pelo número irracional que estiver embaixo, ó. Então vai ficar assim. Eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 5. Tá bom? Como é que eu faço agora? Ó, raiz de 3 vezes raiz de 5 eu posso fazer, porque os dois estão dentro da raiz. Então vai ficar raiz de 15.
E embaixo eu vou fazer o pensamento igual eu fiz aqui no exemplo 1. Ó. Como é que vai ficar? Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Esse 2 aqui eu não posso fazer nada com ele, eu repito. E aqui, raiz de 5 vezes raiz de 5, o mesmo pensamento de cima. Ó. Aqui é 1 e aqui é 1, eu vou somar. Ó. 1 mais 1, 2, né? Fica 5 elevado a 2. Onde esse 2 eu posso cortar com esse índice, novamente, vai sumir, vai ficar simplesmente o 5. E vamos ter raiz de 15 em cima sobre 2 vezes 5 embaixo. Né? 2 vezes 5, porque sumiu a raiz com o expoente aqui. Legal? E aqui dá para dar mais um passo, né? 2 vezes 5 é 10. Em cima eu repito, raiz de 15. Embaixo, 2 vezes 5, 10. 10 é um número racional, então eu consegui racionalizar o meu denominador. Perfeito? Esse foi o caso 1. Tá bom? Caso 2. Olha o caso 2 aí. O caso 2 é o seguinte, ó. 5 sobre raiz cúbica de 5. Aqui, ó, o índice, ele não é mais 2, né? Ele é 3. Como é que eu faço para racionalizar isso daqui? Bom, o pensamento aqui é o seguinte, ó, vou escrever e vou comentar. Ó. Você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de índice 3 de 5 elevado a 2 e raiz de índice 3 de 5 elevado a 2. Luiz, não entendi nada. Que 2 é esse que apareceu aí, ó, em cima do 5? Calma. Isso aqui é o seguinte. Sempre que aqui o índice ele for maior do que 2, né, se for 3, 4, 5, 10, 1000, enfim, você tem que pensar da seguinte forma. Aqui embaixo, o 5 está elevado a 1, certo? Quando não aparece nada, é 1. Eu tenho que ver quanto que falta para eu completar do valor do expoente para o valor do índice aqui. Ó. Aqui não é 1 e aqui não é 3. De 1 para 3 faltam 2, né? Então foi o que eu coloquei aqui, ó, 2. Por isso que aqui apareceu esse 2. Como em cima tem que ser igual, né? Vou repetir aqui em cima. Você sempre tem que completar o valor do expoente até o valor do índice. Sempre, quando aqui for maior do que 2. Vamos supor que aqui fosse 7, né? Em vez de 3 fosse 7. E aqui 1. Bom, de 1 até 7, falta 6, né? Então eu ia completar aqui com 6 e com 6. É sempre completando o valor até o valor do índice. Tá bom? E aí, como é que fica isso? Bom, 5 vezes esse número aqui, não tem como multiplicar para dentro, porque ele está fora, a raiz e esse está dentro, né? Eu só vou juntar. Tá? Muito bem. E aqui, ó, eu tenho raiz de 5 elevado a 3, por quê? Porque esse 1 mais esse 2 aqui dá 3, ó. E esse 3 eu posso simplificar com esse 3 aqui. 3 cortando com 3 fica simplesmente embaixo 5, né? Ó. Então aqui, ó, o 5, simplificando com esse 5 que está aqui em cima, vai ficar simplesmente raiz de índice 3 de 5 elevado a 2, que é 25. Acabou. Aqui embaixo tem o 1, né? É um número racional, então consegui racionalizar mais uma vez o meu denominador. Perfeito? Então foi por isso que eu fiz esse esquema de completar do 1 até o 3 aqui com o 2. Ó. Porque quando eu multiplicar essa fração por essa, esse 1 vai somar com esse 2, que vai dar o 3, que cancela com esse índice daqui. E o 5 ficou sozinho aqui, onde eu pude simplificar com o 5 de cima e achar o resultado final. Tá bom? Mais um exemplo. Ó. Em cima, raiz de 2, e embaixo, raiz de índice 5 de 4. Aqui eu só vou chamar a atenção para o seguinte. Esse 4 eu posso escrever como 2 elevado a 2, né? Então, vou reescrever essa fração da seguinte forma. Ó. Em cima, igualzinho, raiz de 2. E embaixo, ó, raiz de índice 5 de 2 elevado a 2. Então, o 4 é 2 elevado a 2, né? Como aqui é maior do que 2, né? No caso é 5... eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar o mesmo pensamento, ó, completar o valor do expoente para o índice. Completando de 2 para 5, né, falta quanto? 3. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por ó, esse radical aqui de índice 5, só que o 2 elevado a 3. Ó. Tá bom? Exatamente o radical aqui de índice 5, só que ao invés de 2 elevado a 2, 2 elevado a 3.
Esse 3, ó, porque de 2 até 5 falta 3, tá bom? Multiplicando aqui, ó, vou chamar atenção aqui para o seguinte. Esse cara é raiz de 2 e aqui o índice aqui é 2. E esse cara aqui, o índice dele é 5. Então, não posso multiplicar esse 2 por esse 2 elevado a 3 aqui não, tá? Por quê? Porque os índices são diferentes. Então, tem que escrever junto. Ó, escrevi junto. Não posso fazer esse vezes esse. Só posso fazer quando os índices são iguais. Caso não é, tá bom? E embaixo, ó, o que eu vou fazer? Aqui eu vou repetir o raiz de índice 5 e os expoentes. 2 mais 3, 5. Agora que o expoente e o índice aqui são iguais, eu posso simplificar. Ó, como é que vai ficar? Em cima não vai ter nenhuma mudança. E embaixo, simplesmente, o 2. Como 2 é um número racional, então está devidamente fatorado aqui, racionalizado, perdão, né? Aqui o meu denominador. Ok? Esse foi o exemplo 2 do caso 2. Caso 3. O caso 3 é aquele caso um pouquinho mais complexo, né? Que eu sempre deixo para o final. Olha só o meu denominador aqui, como que ele é. Raiz de 3 menos 1. Bom, aqui é raiz de 3 menos 1, certo? Aqui, para você racionalizar isso, a técnica é a seguinte. Eu vou olhar aqui para baixo, né? Vou ver que tem um raiz de 3 menos 1. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 1. Em cima e embaixo, ó. É sempre o sinal do meio aqui invertido com relação ao sinal do meio aqui do denominador. Se aqui fosse raiz de 3 mais 1... Aí aqui seria raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1. Sempre o sinal invertido. Como aqui é raiz de 3 menos 1, então em cima raiz de 3 mais 1, embaixo raiz de 3 mais 1. Tá bom? Agora aqui é o seguinte, repare. Aqui embaixo eu tenho raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, onde isso é um produto notável, né? É um produto notável, que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó. São iguaizinhos. A multiplicação de um pelo outro, só o sinal do meio que é diferente, tá? Depois seria interessante ver o nosso vídeo sobre produtos notáveis, para ver esse caso, relembrar esse caso lá, tá bom? Então, ó, raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1 é aquilo, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? E em cima eu vou colocar 3 vezes raiz de 3 mais 1, com parênteses, bonitinho, né? Sem grandes problemas, ó. Porque tem dois termos, tem que botar o parênteses, né? Então, fica 3 vezes raiz de 3 mais 1 em cima, né, que é esse vezes esse. E embaixo, o produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse 2 simplifica aqui com o índice, vai ficar simplesmente 3. E 1 ao quadrado é 1, né? Então, como é que vai ficar? 3 vezes raiz de 3 mais 1 em cima, sem nenhuma mudança. Aqui simplificou o 2 com a raiz, ficou 3, menos, né? 1 ao quadrado, que é 1. Bom, embaixo fica simplesmente 3 menos 1, que é 2. E eu racionalizei mais uma vez a minha fração. Embaixo é o 2, que é um número racional. Então, consegui racionalizar a minha fraçãozinha. Okay? Mais uma vez. Exemplo 2. No exemplo 2, nós temos 1 menos raiz de 2 aqui, né? Bom, usando a mesma técnica de cima. Se aqui é 1 menos raiz de 2 embaixo, eu sempre olho para o cara de baixo, né? Se aqui é 1 menos raiz de 2, em cima eu vou multiplicar por 1 mais raiz de 2. Ó. Em cima e embaixo. Novamente, aqui eu tenho o produto notável, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ó. Então, vamos ver como é que fica. Em cima, simplesmente, raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 2, entre parênteses, né? E embaixo aquilo que a gente já está fazendo desde o exemplo 1. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Bom, 1 ao quadrado dá 1, né? E o 2 simplifica aqui com a raiz. Então, em cima não vai ter modificação e embaixo vai ficar 1 menos 2, né? Tá ali. 1 menos 2. Dando continuidade, 1 menos 2 é menos 1, né? Então, em cima repete, embaixo é menos 1. Para não ficar escrevendo esse menos 1 aqui embaixo, eu posso simplesmente pegar esse menos e colocar aqui na frente do raiz de 3. Ó. Fica simplesmente menos raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 2. Eu não preciso escrever esse menos 1 aqui embaixo de novo. Tá bom? Uma forma simplificada de escrever a resposta.
Esse eu vou dar um exemplo 3. Tá? Exemplo 3 aqui, ó. Em cima é raiz de 2 mais 1, e embaixo raiz de 2 menos 1. Bom, eu olho para o denominador, né? Que é a raiz de 2 menos 1. Logo em cima eu vou multiplicar por raiz de 2 mais 1. É sempre o sinal inverso daqui. Se aqui fosse mais, aqui seria menos e menos, né? Muito bem, igual o de cima, né? Bom, vamos lá. Aqui eu vou chamar atenção só para o seguinte, ó. Raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 mais 1, né? É a mesma coisa que raiz de 2 mais 1 ao quadrado, né? Aqui, ó. Raiz de 2 mais 1 elevado a 2. E embaixo, novamente, assim como nos exemplos 1 e 2, eu tenho aqui um produto notável, né? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá aqui. Quadrado do primeiro, que é a raiz de 2 elevado a 2 no caso, menos o quadrado do segundo, que é 1 elevado a 2. Né? Bom, aqui em cima é o produto notável que é o quadrado da soma. Lembra daquela história do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? É o que nós vamos fazer aqui em cima. E embaixo vamos fazer igual já estamos fazendo nos exemplos 1 e 2. Né? Então, ó, esse 2 aqui do expoente corta com índice, fica 2, né? Menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, aqui embaixo ficou 2 menos 1, simplesmente. E aqui, ó, o quadrado do primeiro, a raiz de 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ó, mais 1 ao quadrado. Ok? Aquele produto notável que a gente já conhece. Tá? Dando continuidade, aqui cortou o 2 com a raiz, ó, ficou 2. Mais 2 vezes raiz de 2 vezes 1 dá 2 raiz de 2, mais 1 ao quadrado, que é 1, e embaixo 2 menos 1 é 1. Bom, esse 1 aqui embaixo não precisa escrever, né, porque é 1, e eu posso somar esse 1 com esse 2 aqui, ó, e fica 3. Então fica simplesmente 3 mais 2 raiz de 2. Ó. Esse 3 é 2 mais 1 daqui, que deu 3. E esse mais 2 raiz de 2 é esse que estava sobrando aqui, só coloquei ele aqui arrumadinho. E mais uma vez, o meu resultado está racionalizado. Perfeito? Bom, gente, com isso, mais uma vez, terminamos aqui um vídeo interessantíssimo sobre racionalização de denominadores. Tá? Aquele joinha, aquela lista. Né? E aqui no final do vídeo, como não pode ser diferente, a gente sempre pede. Dá uma curtida aí, dá aquela ajudinha, tá? Dá aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada e inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito a conseguir novos seguidores da matemática, como diz aí o nosso canal, né? O nome do nosso canal, e nos ajuda a atingir mais pessoas que podem precisar de uma ajudinha naquela matemática da vida, aquela matemática legal, tá bom? Bom, pessoal, então, sem mais, agradeço ter assistido até aqui e nos vemos mais uma vez no próximo vídeo.